Está sendo amplamente debatida na sociedade hoje. Mas não com a dimensão que passou então. Estava falando de descriminalização ou legalização? Metade da população de Santa Maria não completou 8 anos de escola. Onde está incluído educação, segurança. É esse gancho que eu quero pegar. Por favor, professor, fiz está. Muito obrigado. A gente combinou antes. Né? Olá, amigos. Estamos iniciando mais uma edição do programa Santa Maria Frente a Frente, que tem a parceria, o apoio cultural indispensável de Unimed Santa Maria. Cuidar de você, esse é o plano. Pampeiro, família feliz. Hospital de Caridade, a saúde que mais importa é a sua. BEI, é bom e é nosso. Portal bei.com.br e Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Consoante temos referido nos nossos programas, temos um e-mail para contato dos nossos queridíssimos telespectadores. O e-mail frente@santamaria.tv.br frente@santamaria.tv.br. Os nossos programas inéditos são apresentados aos sábados às 21h30 e depois eles são reprisados aos domingos às 23h, às segundas-feiras às 18h e às sextas-feiras às 14h, que é o horário preferido inclusive pelo Dr. Jorge para assisti-lo. Né? Os nossos programas também podem ser assistidos, como de resto toda a programação da TV Santa Maria, o seu canal comunitário, além, evidentemente, do canal 19 da NET, pelo site santamaria.tv.br. Comigo hoje para falar de um tema recorrente na vida moderna e recorrente também até em relação aos nossos programas, na medida em que várias vezes ele tem sido debatido e até já fizemos alguns programas com um enfoque mais ou menos direcionado em relação, pelo menos, a frações do grande tema, que é a violência. Conosco o nosso co-apresentador, né? Um brilhante professor Giorgio, que é advogado, ainda que não milite na área criminal, mas tem uma vasta cultura jurídica, uma vasta experiência, né? E o Jorge Fojarini, então, tem todas as condições para, como sempre, dar uma brilhante contribuição para o êxito do programa. Agora sim, um especialista, né? O Dr. Bruno Seligman de Menezes, meu queridíssimo amigo, fraterno amigo, jovem e brilhante advogado e professor universitário, né, que tem participado constantemente conosco e tem sempre trazido também uma colaboração valiosa, qualificando, né, o Santa Maria Frente a Frente. E uma estreia inusitada sob certo aspecto do Guilherme de Souza Goulart, que é um acadêmico de Direito. Nós estamos trazendo para participar do programa não um profissional, mas um estudante, um jovem estudante, interessado pelas questões que dizem respeito à vida de cada um e de todos nós, né? E que certamente, a partir da sua visão, dará também uma contribuição importante para que nós tenhamos um bom programa, e eu tenho certeza que nós teremos um bom programa. Esse tema pensado, a violência, eu o escolhi a partir de uma matéria publicada no Jornal Diário de Santa Maria, de quinta-feira, dia 25 de setembro passado. Nós estamos gravando o programa dia 26, sexta-feira, que traz dados, uma matéria alentada, com 2 páginas, a respeito do recrudescimento, digamos assim, da violência em nossa cidade, que de resto, segundo a gente vê na imprensa, é um problema que não se localiza em Santa Maria, né? Talvez até nós tenhamos exemplos mais contundentes em outras cidades gaúchas, do porte de Santa Maria ou um pouco maiores, como é o caso da cidade de Porto Alegre e das cidades da região metropolitana, Caxias do Sul, Pelotas, por exemplo, né? Mas enfim, é que aconteceu o 41º
crime do ano em nossa cidade. Depois de 45 dias sem a ocorrência de nenhuma morte com esse tipo de violência, né? Evidentemente que outras mortes violentas devem acontecer, trânsito, sei lá, mas assassinatos já fazia 45 dias que nós não tínhamos. E a matéria atribui, a partir dos relatos e das estatísticas policiais, e até eu havia convidado para participar do programa hoje o delegado Marcelo Arigoni, que certamente por razões profissionais se viu impedido de comparecer, porque ele poderia dar uma colaboração importante sob o ponto de vista da polícia, né? Mas, enfim, a matéria diz que a esmagadora maioria dos casos está associada à questão da droga. E hoje, na Rádio Antena 1, o delegado Marcelo Arigoni trouxe uma contribuição também importante nesse aspecto, que a maior parte, sei lá, 2/3 no mínimo, eu não lembro exatamente os números desses crimes, tem algum tipo de envolvimento com pessoas ligadas à questão prisional, né? Ou são apenados, alguns em progressão de regime, ou são parentes de vítimas que de alguma forma têm envolvimento com alguém que está, digamos assim, ambientado no sistema penitenciário, ou simplesmente as mortes são comandadas, digamos assim, de dentro dos presídios, né? Mas eu penso também, antes de passar a palavra para vocês, e juro que não vou falar mais, que evidentemente a questão das drogas é fundamental, é importante. Mas eu acho que nós vivemos numa sociedade hoje extremamente violenta, né? A violência se manifesta de N formas. A toda hora a gente está vendo episódios que evidentemente não resultam em morte, pelo amor de Deus, mas que são denotativos da falta de paciência, da intolerância, da incompreensão, da falta de disponibilidade para o diálogo, para o entendimento. A gente vê isso a partir da judicialização dos conflitos, né? Quer dizer, ninguém mais discute, ninguém mais senta para conversar, para tentar equacionar e encaminhar a partir do equacionamento uma solução para o problema, mas leva logo para o judiciário, né? Quem é que começa? Tu, Bruninho. Pode ser. Bom, boa tarde, Candinho, Jorge, Guilherme, os telespectadores. Esse é um tema, eu já tive aqui no Santa Maria Frente a Frente, acho que no mínimo umas 3 ou 4 vezes, para tratar se não da violência de forma tão abrangente, mas pelo menos de uma forma específica, exatamente. Um deles, eu me lembro, era pontualmente um número X de homicídios na cidade, que estava já assustador. O problema da violência, ele é um problema complexo. E problemas complexos, eles devem ser tratados com medidas complexas. Ou seja, não se trata um câncer com uma aspirina. Não se trata um problema da violência com mais policial, menos policial, com mais lei criminalizante, menos lei criminalizante. Ou seja, nós temos que pensar isso como um todo. A violência, ela faz parte do ser humano, o crime faz parte das sociedades organizadas. Isso é um fato. Nós não podemos pensar que nós vamos acabar com o crime ou que nós vamos acabar com a violência. Todos esses aspectos que o Candinho trouxe são aspectos que fazem parte de uma sociedade contemporânea, e um deles, que talvez não tenha sido citado diretamente pelo Candinho, é o individualismo. Ele faz muita diferença na análise desse fenômeno. Pequenas discussões que se transformam em brigas pontuais, questões que não precisariam ser levadas ao judiciário, que viram audiências de juizados especiais criminais e que levam nada a coisa nenhuma, mas potencializam o litígio, ou seja, as pessoas são levadas até o fórum para resolver uma ameaça que houve no bairro tal, não se resolve e o problema se acentua, se acutiza. Então, nós precisamos tratar essa questão da violência de uma maneira multifatorial. Nós precisamos examinar aonde que estão essas causas, e eu reputo sim que, com relação aos homicídios, com relação aos crimes violentos, o tráfico de drogas ele tem um papel preponderante, sim. Mas isso, nós não podemos simplesmente atirar para o tráfico de drogas sem analisarmos qual é o nosso papel, o nosso sociedade organizada, sociedade que busca uma proteção. A política de drogas brasileiras, e eu venho falando isso, já estou me tornando repetitivo, a política de drogas brasileiras ela vai fazer 40 anos daqui a 1 ano e meio. E ela representa um retumbante fracasso.
Ou seja, não se diminuiu o consumo de drogas, não se diminuiu o tráfico, se armou o tráfico e se tornou um braço violento paralelo do Estado. Ou seja, isso é fruto de uma política criminal fracassada, uma política criminal de criminalização de um segmento muito pontual. A política de drogas é uma política de criminalização do pobre. Todo mundo conhece alguém da nossa classe ou de classes mais elevadas que já fumaram, já cheiraram, já experimentaram todo tipo de droga, muitas vezes servem de leva e trás para os seus amigos, o que, se nós levarmos a lei de drogas ao pé da letra, é tráfico de drogas, e essas pessoas não incidem. O braço forte do Estado, o braço pesado do Estado não chega até eles. Então, nós precisamos repensar isso. Se nós pensarmos o tráfico como uma espécie de contrabando, que nada mais é, ou seja, nós temos o contrabando de armas, que é chamado de tráfico de armas, nós temos o contrabando de drogas, que é chamado de tráfico de drogas, e nós podemos pegar, por exemplo, o contrabando de cigarros, que é trazido do Paraguai. Existe um mercado paralelo de cigarros e nunca se ouviu falar de vendedores de cigarros clandestinos, contrabandeados, que estejam armados, que estejam matando pessoas para dominar o seu mercado paralelo. Ou seja, esse fortalecimento armado do tráfico de drogas, em muito se deve à política de drogas que o Brasil vem encabeçando nos últimos 40 anos. Essa política repressiva, nós fizemos um programa específico, tu não chegasse a participar, específico sobre a questão da... discutir a descriminalização das drogas, né? E foi muito interessante, muito produtivo. Se eu não estou enganado, participaram o Jorge, o Salvador Penteado, o Ricardo, o Celso Celidônio, né? E foi um programa bem interessante. Mas o que me parece, e eu sustentava isso a partir de nós não tínhamos ainda o exemplo do nosso vizinho Uruguai, né? Mas nós tínhamos, por exemplo, uma política implantada e, segundo as informações que se tinha na época, exitosa em Portugal, por exemplo, né? Mas o fato é que fala-se em 40 anos de uma legislação que acabou redundando no que tu chamaste de fracasso. Eu iria um pouco mais, digamos, essa política simplesmente repressiva, se tu pegares a história da humanidade, tem 100 anos. E em lugar nenhum do mundo funcionou, salvo onde, evidentemente, tu corta a mão ou corta a cabeça direto, sem julgamento, né? Aí, de repente, tu cria um fator inibitório. Você teve até uma guerra em função disso, a guerra do ópio. A guerra, né? A guerra do ópio. Mas... Quer dizer, então, assim, tu pega o exemplo, assim, eu vou pegar mais grosseiro, o período da lei seca nos Estados Unidos. Nunca beberam tanto e até então não tinhas o crime tão bem organizado como se organizou a partir da proibição da... Se criou um crime, né? Em razão da lei seca, se criou um crime que tem uma lesividade muito maior, que é o crime de lavagem de dinheiro. Ele surge justamente por conta do comércio paralelo de bebidas alcoólicas em razão da proibição. Nesse ponto eu começo até a pensar que as políticas que estão sendo adotadas pela Itália e pela Espanha sejam positivas. Eu até não havia pensado nisso antes, de colocar os valores circulados no tráfico de drogas e de armas dentro do produto interno bruto. É claro que os motivos que levam eles a fazer isso não são dos mais louváveis, né? O objetivo é apenas fazer aumentar o valor do PIB. Mas talvez seja interessante quantificar isso de maneira oficial. Sim, e isso me parece um aspecto que é realismo, né? Isso existe. Sem dúvida, não tem como sem dúvida. botar embaixo do tapete simplesmente ou fechar os olhos. Mas, Candinho, eu gostaria de abordar o tema da violência por um outro viés, né? Eu acho que o Bruno, ele traz para a esfera criminal de uma forma ou de outra, e eu acho que isso, na verdade, é só a ponta do iceberg. Porque a violência, ela está incutida no nosso cotidiano de uma maneira que está tão banalizado que nós já nos acostumamos com isso. Tá? E a gente vê isso no quê? A gente vê isso na manifestação das pessoas. A gente vê isso na agressividade com que uma pessoa se dirige a outra. E a gente vê isso na agressividade com que se faz campanha eleitoral, por exemplo. A gente vê isso quando, por exemplo, após a morte do Eduardo Campos, eu ouvia pessoas dizendo: que pena que o fulano não estava lá, que pena que o ciclano não estava lá, porque eu queria que aqueles lá tivessem morrido, eu queria botar um deputado na lixeira como acontece na Ucrânia, como se a Ucrânia fosse exemplo para o mundo de alguma coisa. Eu gostaria que os políticos fossem enforcados como ocorre no Irã, como se o Irã fosse um exemplo de alguma coisa.
E em sala de aula, a gente vê autoridades legitimadas ou deslegitimadas, com mérito ou sem mérito, sendo chamadas de vagabundas, de não sei o quê e etc. Eu vi uma manifestação de uma candidata a presidente da República, numa entrevista para um humorista. Ela foi, acho que, alvo de deboche e logo após foi chamada de vagabunda, de ordinária, disso e daquilo. Ou seja, as expressões estúpido, imbecil, elas já estão presentes na maioria das manifestações. Se perdeu a compostura de alguma Você forma, perdeu totalmente a parcimônia. E aí, Candinho, o que eu vejo? No momento em que alguém chama de babaca, o outro já aumenta o tom de voz e também diminui o calão do pejorativo, e aí já parte para o empurrão, o soco na cara, bom, e aí a coisa vai tomando outras proporções. O que eu vejo? A nossa sociedade está tensa. Nós estamos tensos, está todo mundo cansado. Nós vimos ontem, né? Ontem no caso, quinta-feira, em Porto Alegre, um motorista de ônibus deixou o seu ônibus com um cano de ferro e começou a quebrar todos os vidros de um carro. E eu cheguei a um ponto de dizer, será que esse motorista de ônibus está tão errado assim? Será que ele não teve um surto? Porque está sendo cada vez mais comum. O trânsito é um território onde acontece, de maneira que eu penso, no momento em que a gente faz um discurso ponderado, no momento que a gente diz, calma, não é bem assim, nós somos taxados de sem vergonha, leva o bandido para casa, ou seja, o discurso ponderado está fora de moda. O negócio é ser radical, o negócio é ser ofensivo, é ser agressivo. Eu via, por exemplo, uma menina fez uma manifestação aqui na Praça Saldanha Marim, que ela escrevia: o meu sonho é ver o último presidente enforcado com as tripas do último reitor. Foi no episódio do vestibular da UFSM. Ou seja, uma menina com 17 anos de idade, já com uma carga de agressividade tão grande, sabe? Com uma incapacidade de se colocar na outra pessoa. E é óbvio que isso vai redundar em mais crimes. Eu, por exemplo, hoje me sinto melindrado de discutir política em público. Me sinto totalmente melindrado. Eu não me sinto à vontade porque eu não sei a reação que as pessoas vão ter, porque normalmente são reações agressivas. Eu não me sinto à vontade para discutir futebol, porque principalmente incrível isso, né? Nos programas de rádio especializados é onde acontece o recrudescimento. Sem dúvida. A mídia favorece e estimula a agressividade, ou seja, isso está na nossa cultura atual. E é claro, se aqui, nos doutores, no ar-condicionado, nós já temos essa violência, o que dirá daqueles que não têm o nosso conforto, a nossa condição de... Jorge, se me permite, isso aqui é uma coisa que a gente... Não, pode fazer uma frase. Bem rapidinho. Pode fazer uma frase. Rapidamente. Essa questão do debate, da violência no debate, as pessoas estão pouco dispostas a ouvir e só a falar. Então tu tenta impor a tua verdade e não a debater uma questão. Eu vejo isso muito na faculdade de Direito. Os alunos, eles não entram para pensar criticamente. Eles entram na faculdade para buscar um fundamento jurídico a legitimar suas opiniões já trazidas de casa. Isso é um problema seríssimo, porque isso que o Jorge disse, se nós fizermos numa sala de aula uma pesquisa sobre pena de morte, beira o 100%, principalmente nos semestres iniciais. É extremamente preocupante. Eu prometo, Guilherme, que no próximo bloco tu vais iniciar. Nós vamos para um rapidíssimo intervalo e já retornamos. É esse gancho que eu quero pegar. Por favor, professor, fiz está. Muito obrigado, a gente combinou antes. Né? A revolução em design e tecnologia já chegou na Pampeiro. Chegou o Up, o subcompacto da Volkswagen, produzido no Brasil por quem gosta de ousar. Tudo nele é Up. Venha conhecer toda a segurança, potência e economia deste modelo. Passe na Pampeiro e faça um test drive no novo subcompacto da Volkswagen. Conheça o Up, um carro planejado especialmente para o seu jeito de ser, está esperando por você na Pampeiro. Cuidar de cada detalhe, esse é o plano. Transformar um sonho distante em seu próximo destino, esse é o plano. Cuidar hoje do amanhã, esse é o plano. Envelhecer sem ficar velho, esse é o plano. Conseguir almoçar em casa, esse é o plano.
A Unimed sabe que seus planos são importantes para sua vida e se cuidar é a maneira de você realizar cada um deles. Cuidar de você. Esse é o plano Unimed. Por favor, professor, fiz está. Muito obrigado. A gente combinou antes. Né? Estamos de volta com o programa Santa Maria Frente a Frente para Unimed Santa Maria, cuidar de você, esse é o plano. Pampeiro, família feliz, hospital de caridade, a saúde que mais importa é a sua. BEI é bom e é nosso, portalbei.com.br e Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Esses os nossos parceiros, os nossos apoiadores culturais que nos permitem levar para os nossos distintíssimos telespectadores as opiniões qualificadas do Jorge, do Bruno, do Guilherme e de tantos outros companheiros participantes do Santa Maria Frente a Frente. Santa Maria Frente a Frente que pode ser acessado para colaborações, contatos, perguntas, questionamentos, enfim, pelo e-mail frente@santamaria.tv.br. Santa Maria Frente a Frente, que é veiculado na sua versão inédita aos sábados às 21h30 e tem reprises aos domingos às 23 horas, às segundas-feiras às 18 horas e às sextas-feiras às 14 horas. Não é de magia repetir também que a programação da TV Santa Maria pode ser assistida pelo site santamaria.tv.br. Nós estamos conversando hoje sobre violência. Violência, digamos assim, é um mote inicial para que nós talvez até divaguemos sobre alguns assuntos correlatos, enfim, mas é um mote inicial e já tivemos assim a participação competente, como sempre, do Bruno e do Jorge, e eu gostaria de ouvir o nosso estreante Guilherme, já digamos assim, se senhoraste do tema, não há problema nenhum para tu. O que pensa sobre isso? Eu queria cumprimentar a todos, os telespectadores e também os doutores, né? Que esse aqui muito me ensina. É o seguinte, assim, a violência, eu vejo ela de uma maneira que aqueles crimes violentos que chocam a sociedade, eles são, em geral, não um fim em si mesmo. A violência não é um fim em si mesmo. Ela não existe por existir, mas ela tende como um meio, uma espécie, uma maneira de chegar a um fim determinado. Por exemplo, sejam as drogas, o roubo, o dinheiro. E a violência é o meio que o cidadão, que o agente tenta, ou ele se usa para alcançar esse fim. Dessa maneira, eu vejo que o próprio Estado, quando representa a sociedade, ele também se usa muito a violência, e aí que ele erra e fica até meio hipócrita para combater esse tema. Por exemplo, antes nós estávamos falando no outro bloco das drogas, e eu fiquei ouvindo, quando o Estado tem a chance de se mostrar, né, de fazer uma política, ele usa uma política de guerra às drogas, de violência também. Então, eu acredito que a gente não combata a violência com mais violência, entendeu? E aí a gente vê que o que o Estado quer é o fim das drogas, é uma segurança, e ele usa da violência para isso. E aí acontece o erro. Agora a gente vê uma nova evolução nos conceitos, como na Europa já está acontecendo, no Uruguai eles pararam com essa guerra e começaram a aceitar. Os estados norte-americanos estão estão Canadá, ampliando o seu entendimento e retirando a violência da política estatal, de uma maneira que fique mais educada de resolver os problemas, mais civilizada para resolver as questões da sociedade. Isso é uma maneira que eu vejo de se combater a violência. E eu acho assim, Guilherme, e vamos continuar pelo jeito nas drogas, pelo menos mais um pouco, que há drogas e drogas, né? Tu não podes tratar igualmente essas situações que são desiguais, né? E o cigarro, o tabaco, né? E o álcool, né? Mas antes do Bruno passar, até a violência ela ajuda a ridicularizar o debate. Por quê? Porque no momento em que alguém diz eu sou a favor da legalização das drogas, vem alguém mais radical e diz tu é um maconheiro, idiota, imbecil, tu não sei. Ou seja, a violência, em primeiro lugar, o debate não é feito quanto aos fatos e quanto às ideias ou quanto às... É feito quanto às pessoas. Né? É muito mais fácil eu
te detratar do que eu rebater a tua postura. Ou seja, o debate, além de matar pessoas, ele mata discussões. E aí morre tudo. A validação do argumento pela elevação do tom da voz que fala, né? Mas assim, alguém acha que o ex-presidente sociólogo, por exemplo, com quem eu tenho profundas e invencíveis diferenças, que ele é maconheiro? Não tem nenhuma pinta de que eu seja, né? Quer dizer, Olavo de Carvalho diz que é. Olavo de Carvalho, mas o Olavo de Carvalho é outro que é um messias da violência, né? Junto com outros jornalistas que nós temos aí, o Reinaldo Azevedo, o Rodrigo Constantino, Raquel Scheherazade, para mim são ícones da violência midiática, o da pena, seja lá o que for. Ele diz que o Fernando Henrique é maconheiro, comunista, etc, etc. E assim, né? Vai tudo na base Só pegando o ponto que o Guilherme mencionava, o Estado usa da violência, usa da violência. Na verdade, o Thomas Hobbes, né? Vamos voltar lá para 1700 e pouco. Vamos às teorias contratualistas. E vamos falar também do Max Weber depois, né? O que é? O Estado tem o monopólio do poder da violência. Ou seja, ele pode usar da violência. Isso nós contratamos com o Estado. Nós te damos o poder da violência. Para quê? Para tu agir em nosso favor. Só que no momento em que a gente percebe, tu não está agindo em nosso favor. O que eu vou fazer? Então eu vou usar da violência também. É uma coisa que é óbvia. Eu te legitimo o Estado, legitimo a polícia para ter o monopólio da violência. Para poder cagar de pau o Deus de todo mundo. Para quê? Para me proteger. Só que aí não faz isso. Bom, se eles não me protegem, eu vou ter que me proteger e eu vou bater se for o caso. Então é isso que acontece. Também uma deslegitimação das instituições. E quando eu falo da polícia, grande parte dos meus alunos são policiais, eles ficam magoados com isso. Não é com relação à atuação deles individualmente, é com relação à cultura que está sendo incutida neles. A ideologia da força. Essa questão da criminalização, primeiro esse ponto aqui que o Guilherme mencionou, ele é muito importante, de combater a violência com violência. Lá nos primeiros semestres da faculdade de Direito, a primeira coisa que a gente vende e não entrega para o aluno, seria um estelionato acadêmico, é dizer que o direito está posto para paz. Ele não está posto para paz, ele está posto para violência, principalmente na área criminal. Ele está posto para violência. O direito ele não tenta trazer a paz, ele tenta legitimar a sua violência. Ele diz, a minha violência é essa. E aí nós vamos ter teoria contratualista para justificar, nós vamos ter teoria constitucionalista para justificar. Não importa. A gente vai achar uma para legitimar isso. Isso que o Jorge mencionou, de que tem questões que são muito anteriores à criminalização, concordo integralmente, mas é na criminalização que a gente vê isso se materializar. Porque qualquer candidato, mesmo a um cargo que ele não detenha competência, ele está oferecendo redução da maioridade penal, ele está oferecendo manutenção da criminalização das drogas, da criminalização do aborto, e eu chego no aborto justamente para isso. É muito parecida a questão da criminalização da droga com a do aborto. O fundamento não é jurídico. O fundamento é moral. É moral. Porque não tem nada que ver com o que tu ingere, com o que tu fuma, com o que tu cheira. Isso é problema teu. Isso é problema do consumidor. Mas por que eu não aceito? Porque é uma carga moral que nos engessa. E é a mesma coisa que acaba tendo no aborto. E o aborto produziu um monstro nesse último mês. Houve a identificação, faz 2 dias atrás, daquela moça, a Jandira, que foi procurar uma clínica clandestina para fazer um aborto. Por quê? Porque se ela tivesse feito pelos meios dela, certamente ela estaria respondendo a um processo criminal por aborto, sendo submetida a um júri popular. Ela foi procurar uma clínica clandestina, foi morta, os responsáveis pela clínica sumiram com o corpo, acabaram com as impressões digitais, com os dentes. A identificação só foi possível por DNA. Ou seja, quem é que se submete a um aborto no Brasil hoje em dia? Pobre. Clandestino? Pobre. Rico não se submete, mas ninguém fica sabendo. Porque vai para uma clínica bem higienizada, faz o procedimento chamando por outro nome e se resolve. A gente só ouve falar de aborto feito por pobre, porque é só no aborto feito por pobre que dá problema. É só no aborto feito por pobre que dá uma complicação e ele morre, ou dá uma complicação e gera uma mutilação, e além dessa mutilação, esta mulher vai responder a um processo criminal. É isso que eu disse no primeiro bloco de criminalização da pobreza. Nós temos criminalização para 2 segmentos bem claros. Um não chega, no outro ela é excessiva. Mas a moralidade, de uma forma ou de outra, ela conduz a sociedade.
Toda sociedade, ela é impregnada também de um padrão moral, seja ele qual for. E um dos padrões morais que cristalizaram a sociedade ocidental como um todo é a proteção à vida. E no momento em que se considera aquele feto como sendo uma vida, um entendimento é a de proteção àquele feto, ou seja, evitar o aborto. Então eu não vejo como sendo uma postura tão repugnante a condenação veemente ao aborto, inclusive a criminalização. Porque eu entendo que a pessoa tem direito de liberdade com relação ao seu próprio corpo, mas eu não entendo que o feto pertença ao corpo daquela pessoa. Isso aí é uma questão moral? É uma questão moral. Mas se tu for analisar toda a legislação, todo o direito e todos os nossos códigos éticos e códigos de relações são baseados em acordos morais. Né? A reciprocidade, a alteridade, a proximidade, tudo isso se baseia em critérios morais. Então eu não vejo, eu acho que é uma questão um pouco diferente. Eu sou um pouquinho mais relativizador com relação à questão às drogas e não tenho tanta desenvoltura assim com relação à questão ao aborto. Para mim a questão é bastante clara. Não é favorável ao aborto, não faz aborto. Agora, a criminalização do aborto nunca diminuiu a realização do aborto, mas ela produziu monstros que são muito piores do que um aborto. Então, se nós temos um problema com relação ao aborto, regulamentemos ele. Pelo menos tu evitaria esse tipo de coisa. Evitaria. Eu tenho assim, digamos, aí é uma questão de ordem moral, realmente é, né? Não tem que fugir disso, ético, religiosa, sei lá. Eu tenho dificuldade em relação à aceitação do aborto. Mas eu acho, não sei se criminalizá-lo resolve, acho que não resolve o problema mesmo, né? Tanto é que nós temos, ao longo da história, essa situação bem caracterizada, bem descrita pelo Bruno, em relação a quem é penalizado ou quem pode ser penalizado e as consequências pelo uso de equipamentos, de estruturas inadequadas que acabam ceifando vidas. Aí é que tá, eu acho, e obviamente esse não é o argumento que o Bruno nos traz, o argumento dele é muito mais profundo, mas muitos dos argumentos que eu ouço em pró-aborto, já fugindo do nosso tema, muitos dos argumentos são argumentos absolutamente economicistas, né? Aquela criança vai ser mais um fardo para aquela família que não sei o quê, porque não é desejado, porque não é isso. E aí eu vejo que isso pode recrudescer para daqui a pouco fazerem isso com relação a inválidos, com relação a idosos e com relação a todas aquelas pessoas que não são economicamente úteis. Certo? Porque eu crio esse medo e nós sabemos que em matéria de eugenia, essas teorias nunca nasceram prontas, né? Elas sempre foram num crescente, num recrudescimento. E eu tenho medo que isso venha a levar a essa... Muito bem, doutor. Mas o Guilherme está ali se coçando, desesperado. Eu vejo os doutores falando... quando o senhor fala, né, doutor, vai falando de hobbies e o senhor diz que realmente a sociedade legitima ao Estado a detenção do poder, né? E isso é verdade. Mas essa utilização do poder, devemos um outro verbo que é o dever. Será que o Estado, por ter a tutela do poder, ele tem o dever de usar? Essa questão do aborto é uma questão também que... Por que o Estado vai criminalizar? E aí, para mim, fere a última ratio do direito penal a criminalização do aborto. Ele poderia adotar uma outra política. Se existe um conflito de interesses, que é a preservação da vida do feto e a manutenção da liberdade da mãe, ou até mesmo seja justificado ou não pela questão financeira, por que não se oferece, então, uma atitude menos repressiva, uma política de remanejo daquela criança? Existem nesse sentido, que deveria ser a política principal. Não, a política principal hoje adotada se fizer aborto é crime, entendeu? E aí fica naquele... Exato, então, exato. A mãe comete o crime do aborto ou fica uma cruz e uma espada que não se resolve. E essa é uma política que se combateria melhor, assim, com a erradicação da fome, com a educação elevando as pessoas no sentido de que elas não deveriam adotar violência, ensinando meios distintos de obtenção de objetivos. Por exemplo, o cara está com fome e ele não consegue trabalho, ou enfim, tem que trabalhar um mês para poder comer e às vezes não consegue sustentar. A violência acaba sendo uma saída. E aí falta comida, falta educação. E esses são os principais motivadores. Não é a severidade da pena, e isso Beccaria dizia que vai
afastar... Citado e pouco lido. Exatamente. Que vai afastar o delinquente do delito, o cidadão de delinquir. O que vai afastar é um combate à fome, a educação. Você vai olhar as estatísticas dos países que têm baixo índice de criminalidade lá na Europa, eles não têm assim, um índice de desemprego muito alto, não tem gente passando fome, não tem muita pobreza e consequentemente, não tem muita violência. Não é a falta de violência que gera a saciedade, é o contrário, é a saciedade e a educação que gera a falta de violência, porque as pessoas aprendem a resolver os seus conflitos internos e externos de uma maneira mais adequada ao convívio social, entendeu? E menos bruta. Claro que isso, aplicando dentro de uma conjuntura de um país enorme como o Brasil, ela é mais complexa e falta vontade política, e aí entram em diversos problemas. Que não se faz em 4 anos, né? Esse é o grande problema. Política que precisa de mais de 4 anos, mas se reluta em adotar. Vamos lá, eu acho, e aí eu não vou fazer propaganda política, porque eu acho que inclusive o sociólogo nos ajudou muito nisso, muito, o presidente sociólogo. Eu acho que o Brasil deu um avanço fenomenal nas últimas décadas e nós estamos tão acostumados, né, com esse caráter paulatino dessa evolução que nós achamos que está tudo horroroso. Estava circulando pela internet um recorte de jornal dizendo que nos últimos 10 anos 5 milhões de pessoas morreram de fome no Brasil. Hoje é algo que nós não cogitamos. Morrer de fome. É absurdo, né? Ou seja, olha o salto de qualidade que nós demos. E então, realmente, mas a violência, ela permanece. Então, resultado daquele programa que nós fizemos aqui, qual é o objeto da violência, qual é o motivo da violência? São vários. Né? É a cultura, é a desigualdade, é inúmeros outros. Né? A certeza de punição versus a punição elevada. Essa coisa assim que eu ia perguntar para o nobre criminalista, né? Quer dizer, essa sensação de impunidade que graça na sociedade, até que ponto ela colabora para que as coisas estejam como estão? O papel da mídia nisso, né? Quer dizer, as manchetes que se abrem em torno de um crime, que um crime normalmente é sempre complicado, é difícil, mas se cria, digamos assim, um condicionamento psíquico coletivo, no sentido de ficar buscando esse tipo de informação. Quer dizer, parece que crescem os caninos de alguns apresentadores, né, de televisão e de algumas mídias impressas, inclusive, né? Ficamos esses dias, foi dito aqui no início do programa, 45 dias sem homicídios. Isso não gerou nenhuma manchete, nem notícia, quando mais manchete, né, cara? Eu acho que o Claudemir Pereira só mencionou alguma coisa. E justamente 2 dias depois... deram fim na notícia dele. Não, isso foi inclusive a partir de uma... Não, acho que não foi no ar a discussão, mas num programa de sexta-feira anterior, lá no Sala de Debate na Antena 1, né, com a participação do delegado Marcelo Arigoni, que se falou sobre isso, né? Candinho, essa ideia de impunidade, ela é uma ideia falaciosa. Nós temos mais de 500 mil de pessoas presas. Isso é muita gente. Quer dizer, um excelente tópico para iniciarmos o bloco seguinte. Nós vamos para mais um intervalo e já retornamos. É esse gancho que eu quero pegar. Por favor, professor. Fiz está. Muito obrigado. A gente combinou antes. Cuidar de cada detalhe, esse é o plano. Transformar um sonho distante em seu próximo destino. Esse é o plano. Cuidar hoje do amanhã. Esse é o plano. Envelhecer sem ficar velho. Esse é o plano. Conseguir almoçar em casa. Esse é o plano. A Unimed sabe que seus planos são importantes para a sua vida. E se cuidar é a maneira de você realizar cada um deles. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. A revolução em design e tecnologia já chegou na Pampeiro. Chegou o Up, o subcompacto da Volkswagen, produzido no Brasil por quem gosta de ousar. Tudo nele é Up. Venha conhecer toda a segurança, potência e economia deste modelo. Passe na Pampeiro e faça um test drive no novo subcompacto da Volkswagen. Conheça o Up, um carro planejado especialmente para o seu jeito de ser, está esperando por você na Pampeiro. Fiz está. Muito obrigado. A gente combinou antes. Estamos de volta com o programa Santa Maria Frente a Frente, último bloco desta edição.
Santa Maria Frente a Frente, que tem o apoio cultural indispensável, a parceria consistente de Unimed Santa Maria, cuidar de você, este é o plano. Pampeiro, família feliz, hospital de caridade, a saúde que mais importa é a sua. BEI, é bom e é nosso, portal bei.com.br e Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Talvez não dê tempo no final do programa, então vou repetir o nosso e-mail para contatos dos nossos telespectadores, é frente@santamaria.tv.br. TV Santa Maria, que pode ser assistida, acessada pelo site santamaria.tv.br. O Santa Maria Frente a Frente, na sua versão inédita, vai ao ar aos sábados às 21h30 e depois há reprises aos domingos às 23 horas, às segundas-feiras às 18 horas e às sextas-feiras às 14 horas. No final do bloco anterior, eu indelicadamente cortei a palavra do Dr. Bruno, que fazia uma introdução que eu acho que é interessante para nós avançarmos nesse último bloco. Tu és a pessoa mais delicada e generosa que eu conheço, então vamos restabelecer a verdade aqui. A questão da impunidade, nós temos a terceira maior população carcerária do mundo, então nós precisamos botar os pingos nos is. Nós temos mais de 500 mil de pessoas encarceradas atualmente no Brasil. Então, falar em impunidade já é algo um pouco inadequado, considerando esse montante de gente presa, quase 2 Santa Marias encarceradas. Agora, nós também não podemos negar que existe a sensação de impunidade. São duas coisas diferentes. A que se deve isso? Isso se deve a N fatores também. A resposta mais fácil que tem para dar para isso aqui é qualquer problema que nós estamos debatendo aqui são N fatores, só que o problema é que não se tratam isso com N fatores. Desse 500 mil de pessoas encarceradas, 40% são pessoas que não foram julgadas ainda. Ou seja, são pessoas que podem ser absolvidas, e isso é um problema bastante sério, você está encarcerando pessoas que gozam ainda de uma presunção de inocência, mas muito dessa prisão se deve a essa pressão social por resultados imediatos, tu não tens mais paciência para aguentar um trâmite de um processo de 2, 3 anos. Acontece, então, de essas pessoas acabarem sendo absolvidas, mas acontece também outro fenômeno, que é essas pessoas responderem todo o processo presas e quando foram efetivamente condenadas, elas já cumpriram a sua cota de regime fechado, elas têm que avançar para um regime menos gravoso. Então, imagina isso na cabeça de um leigo. O cara, enquanto era inocente, ele ficou preso. Agora que ele é culpado, dito por uma sentença, ele vai para a rua. Inverte completamente os valores. Então, nós precisamos trabalhar com uma punição certa para pessoas que já esgotaram os níveis recursais que lhes são devidos, para que aí sim nós possamos impor, não precisa impor uma punição de 30 anos, impõe uma de 5, mas que ela seja eficaz, que ela tenha o poder de, se não recuperar, que isso é um grande sonho que todo mundo tem, mas pelo menos o poder de dar uma preparação profissional para essa pessoa, para que ela possa sair com aquela certidão de antecedentes dizendo que ela foi condenada, mas apta para um trabalho, para que ela possa ser inserida no mercado de trabalho. Porque esse problema, só para te interromper, esse problema do tráfico que nós falamos, ele é muito pontual aqui. Tu tens uma pessoa que está produzindo riquezas para ela, ainda que nós possamos discutir, porque a grande maioria são pessoas que estão produzindo pobrezas, mas vamos lá. E ela sai do presídio e ela precisa de um trabalho lícito, um trabalho formal em que ela vai ganhar muito menos do que ela produzia com o tráfico de drogas. Ou seja, essa pessoa não vai se sentir estimulada a seguir por esse caminho, que é o caminho da licitude. Então nós temos um problema muito sério aqui, que nós precisamos trabalhar em todas essas frentes. Eu só queria assim... Por favor. Eu pergunto, já discutimos isso também, né? Essa ideia, este sonho, essa idealização da recuperação do indivíduo que delinquiu para o convívio social, né? Para que ele volte e se integre à sociedade de forma útil e produtiva, isso é uma falácia considerando o nosso sistema prisional. Total. Né? É uma falácia, mas a ideia de justiça... Não, a ideia passa por aí, evidente, mas o que eu quero te provocar ao Bruno e ao Guilherme? Nós temos que rever a questão do sistema prisional para que a gente possa dar à pena uma finalidade adequada àquilo que tu colocaste, né?
Aí que tá outro problema, e leva a essa sensação de impunidade, a ideia de justiciamento que se faz hoje em dia, né? Fazer justiça, e aí é pego lá um cidadão que nem se sabe se é bandido, mas só porque está mal vestido e etc., já é surrado por policiais, e todo mundo acha lindo, e quem está defendendo que leve para casa, e etc, etc, etc. Bom, a ideia é a seguinte, o Estado ele deve agir de maneira impessoal, ou seja, desprovido de qualquer tipo de sentimento, etc., e fazer cumprir a lei. Para quê? Para fazer justiça? Não. Porque o meu conceito de justiça é um, o conceito do Guilherme é outro, o conceito do Bruno, do Candinho pode ser outro totalmente diferente. A ideia é manter a ordem social, ou seja, recolheu o cara lá, houve o flagrante, leva, coloca ele, depois se libera. E o que nos dá essa ideia de impunidade é a atuação midiática, que ela é muito factual. Por quê? Porque se diz, o cara foi preso e agora está solto. Só que não narra toda a cronologia da coisa. Não diz de fato o que está acontecendo. Não diz números, não traz algo mais amplo, não. É aquela coisa factual, é aquela coisa pequena, aquela coisa de manchete. E isso vai nos bombardeando. De vez em quando eu mesmo me sinto irritado, me sinto, poxa, que palhaçada é essa? Mas aí tu vai para os meandros e aí tu percebe, opa, não é bem assim o negócio, é diferente. Então, a impunidade é muito mais uma sensação do que propriamente uma realidade. Isso é notório. Mas não há nenhuma dúvida que nós vivemos, digamos assim, tempos de furor punitivo, né? De ânsia de punir, quer dizer... E tudo tem que ser criminalizado. Punitivo não, eu acho que violência mesmo, porque não é punição por alguma irregularidade cometida, é violência mesmo. Sim, mas as pessoas querem criminalizar condutas que não precisariam, não deveriam, né, cara? Sabes que esse negócio de que tu mencionaste, da recuperação, ele é muito interessante. Quando um réu ele vai ser interrogado pelo juiz, o juiz costuma perguntar se ele já foi processado, se já foi condenado alguma vez. Não são poucas as vezes em que o sujeito que já foi condenado, mas foi condenado à prestação de serviço à comunidade, ele diz, não, nunca fui condenado. Até para o réu, a ideia da punição é o cárcere, é a cadeia. Ele não se vê punido por outras medidas. E essas medidas, elas são o que é de mais moderno. Porque tu tira um custo do Estado e tu incute nele esse custo. Ou seja, tu vai ter que te sustentar do teu salário, tu vai ter que ficar limitado um final de semana, vai ter que prestar serviço por um tempo. Só que tem que haver um controle. É nesse controle que a gente peca. A gente tem a pena bem feita, só que o sujeito tem para ele, eu tô livre, não preciso cumprir. Eu não preciso comparecer lá para dormir no presídio, eu não preciso comparecer na delegacia. Volta e meia nas discussões de violência em estádio de futebol nós temos isso. O sujeito está punido para não comparecer em estádio, está frequentando torcida organizada. Era para se apresentar numa delegacia meia hora antes do jogo, não aparece porque ninguém controla. Ninguém controla. Então o nosso problema é muito mais fácil de resolver. Guilherme. Obrigado. Mas essa questão prisional ela é bem grave, bem séria. Ela faliu, né? O sistema prisional brasileiro... Esse ano eu via um trabalho da Defensoria Pública do Amazonas, que ela, quando a mulher entrou lá, era uma procuradora, uma advogada, foi para lá, ela começou a revisar alguns processos, ela encontrou o processo de um rapaz que estava aguardando julgamento, fazia 3 anos que ele estava encarcerado aguardando julgamento. Ele tinha sido acusado do crime de estupro de vulnerável, de uma menina de 10 anos. E nesses 3 anos, o pessoal, assim, que encarcerado, ele tem irmã, tem mãe, tem filha, então eles não perdoam esse tipo de crime sexual. O cara era espancado, estuprado, ele virou dependente de drogas, adquiriu AIDS, emagreceu, virou nada, perdeu o emprego dele. E na revisão do processo, o cara foi inocentado. Quer dizer, o cara era inocente, estava preso aguardando julgamento. Quer dizer, tudo bem que em muitos casos o sujeito é realmente culpado e merece a condenação, mas assim, aí a gente vê que o sistema ele tem algumas falhas, o ser humano erra, e é o ser humano que controla o sistema, então ele tem que... Esse tipo de garantia tem que existir. Esse tipo de garantia é fundamental. O outro caso que eu vi flagrante também esse ano, que eu li no site do Conjur, o sujeito ele foi condenado pelo regime semiaberto. Ele saía para trabalhar e disse que o fardo maior da vida dele era ter que ir para lá, porque ele chegava no estabelecimento prisional. E aí não tem a distinção, né, que a lei faz do estabelecimento, ele ia direto para o presídio, e ele dizia assim, cara, você acha que alguém dorme no presídio?
Você acha que, assim, ó, eu tinha que ficar com as costas na parede e droga e violência, e aí eu tinha que comprar, porque senão o cara apanha. Então, o que virou aqui? Quem é que manda ali? Do que é aquilo ali, entendeu? O que existe? Eu vi agora o nosso chefe de execuções penais lá do Central, lá de Porto Alegre, ele veio dar uma palestra lá na faculdade, ele falou que, assim, ó, tem que deixar, ó, essa ala aqui é deles, essa é deles, aí tu vai conversar com os caras, tipo, as faquinhas colocadas ali, naquelas ali não mexe, procura em outro lugar, a droga, então, os caras têm o mercadinho deles. O secretário de Segurança Pública também aí não dá. Na Antena 1, na rádio, né? Que até concordamos que se imaginávamos que ele deveria estar na rua no dia seguinte. A entrevista no Fantástico domingo de noite, o sujeito não pode, segunda-feira de manhã, continuar secretário depois daquela entrevista. Né? O presidiário não vota, e uma baderna num presídio, uma rebelião é extremamente negativa, então façam o que vocês quiserem. Então aí já tem um erro, já está dentro da Constituição. Mas o problema é que na visão de muitos isso é aceitável e até preferível. Na visão de muitos, presídio tem que ser um inferno. Sim. Mas o comandante da rebelião do Carandiru se elegeu deputado por São Paulo. Ou seja, foram 111 pessoas executadas. E o sujeito se elegeu. A gente daqui de Santa Maria que mencionava, eu sou fã do fulano de tal. Exatamente. Ele passa a produzir mais bandidos e mais violência do que combater. Então, eu acredito que não é esse o caminho. Nós estamos nos encaminhando, ainda não para o final exatamente, mas nos aproximando, tentar, digamos, fazer uma síntese daquilo que nós conversamos e tentar esboçar algumas conclusões, algumas sugestões, o que a gente pode sugerir, o que a gente pode pugnar em termos de medidas tendentes a, pelo menos, melhorar essa sensação geral que nós vimos tem lá suas razões, tem suas causas efetivas, que são múltiplas, são variadas, né? Não vai se conseguir nenhum tipo de solução tendo foco apenas em uma delas, né? O que está aí é reflexo de uma sociedade que gostemos ou não é a que temos, né? Exatamente. E se nós não, uma nova sociedade. Se nós não a mudarmos, se nós não a transformarmos, as coisas não vão melhorar, não adianta. O que a gente pode fazer, digamos, sugerir, fazer do ponto de vista prático e tal, digamos, como medidas políticas que governos, por exemplo, possam implementar em relação pelo menos, a minoração dessa questão, desse problema? Eu acho, Candinho, que isso está muito relacionado ao empobrecimento intelectual do país, né? De uma forma ou de outra, nós saímos faz 20, 30 anos de uma ditadura, e a ditadura tem por principal característica ceifar as cabeças pensantes e impedir que elas pensem. Então nós temos um empobrecimento intelectual do Brasil, aliado ao nosso sistema educacional, que é terrível, etc. E isso conduz à violência, conduz a essa ideia imediatista de que eu vou resolver os meus problemas dando tapa em todo mundo, e obviamente isso leva a crimes bem mais hediondos, bem mais terríveis. Eu acho que passa por uma cultura de ponderação, de paz, e uma palavra que o Marcinho uma vez mencionou nessa cadeira aqui mesmo: sensibilidade. Tem um filósofo francês que vai estar em Porto Alegre, eu acho que no Fronteiras do Pensamento, por agora, Gilles Lipovetsky. Lipovetsky tem um texto fantástico, um texto curtíssimo, em que ele começa a fazer um avanço da evolução da moral, e ele diz que nós vivemos numa época de uma moral à la carte. A gente só mantém aquilo que nos convém. E isso vem sendo tratado por psicólogos, pedagogos, que as crianças, elas se criou um hábito desta nova sociedade de se dar às crianças tudo o que elas querem, inclusive com relação a respeito, valores. E associado a isso, e eu não milito diariamente na educação infantil, mas na educação superior, a gente vê isso aí se reproduzir. Ou seja, aquela criança que briga com o professor, o pai vai discutir lá na escola, mas além de ser pai de um aluno, ele é um consumidor do serviço. Então a escola pondera muito bem se vale a pena esticar essa corda, correndo o risco de perder um consumidor. Nas faculdades hoje, nós não temos alunos, nós temos consumidores.
tu vai fazer isso porque eu estou te pagando. Isso é um reflexo de algo que vem avançando desde lá de trás e cria pessoas que fazem o que querem, que não tem freios. E eu vejo que isso é algo que nós que vai apresentar um resultado nessa questão da violência, da vontade, porque com relação às drogas a pessoa não vai ter freios, com relação à violência a pessoa vai descer de um ônibus, vai quebrar um carro com uma barra de ferro. Eu acho que enquanto nós trabalharmos só na questão punitiva, na questão criminal, nós vamos estar enxugando gelo. Na realidade, tu trazes a coisa para o que é básico, que é fundamental, que é educação. Exatamente. Né? E que essa família moderna, em função das múltiplas ocupações e correrias, não tem tempo para dedicar aos filhos e acaba o afeto. Tentando comprar o afeto, compensando através da não imposição de limites, né? E de frustrações. Como se a vida fosse essa avenida aberta permanentemente com todos os semáforos no verde para a gente passar, né? Perfeito. Quer dizer, na realidade, na maior parte das vezes, o semáforo vai estar no vermelho quando a gente chegar na esquina, né? E a criança aprende que quanto mais alto o choro, mais fácil vai conseguir aquilo que quer. E isso tem reflexo depois na... Guilherme. Que nem eu disse antes de tudo que eu vim dizendo, na minha concepção, a gente combate o problema da violência com comida, com educação e com políticas que não são violentas, que não criam essa ideia. E assim eu vejo, a educação no Brasil ela foi sucateada após 84, ali, com a entrada do neoliberalismo, dos liberalistas, tu pode ver que começou a pipocar aquele monte de escola particular, o recurso caiu, a escola pública piorou bastante. Isso aí muito quem fala é o Eduardo Marinho, que ele é um sociólogo, assim, mais por conta, e prega muito isso. Eu tive a honra de ver ele falando, e ficou assim um sucateamento de tudo dentro do Estado, apesar de que havia muita violência antes, houve muito boicote hoje, e aí acaba diminuindo o padrão das pessoas de pensarem, até de aquisição. A gente tem valores hoje em dia que são absurdos, assim, que praticamente são de consumir. Basicamente a gente não é mais cidadão, a gente é um consumidor, e se não for, não serve. Eu te diria que há uma crise de valores, né? Exatamente. Assim como me parece há uma crise de autoridade por parte do Estado que é autoritário, mas que padece desse fenômeno da crise de autoridade. Infelizmente, nosso tempo acabou e tinha uma questão que eu tinha deixado para tentar conversar, mas fica, quem sabe, para uma próxima oportunidade, que a mim me parece importante quando se trata dessa questão da violência também, porque ela está interligada com uma série de outras variáveis, que é a questão do controle da natalidade, que a mim, pelo menos, me parece deva ser um tema passível de discussões sérias no país. Tá? Como não deu, fica para uma próxima. Agradecer a brilhante participação do nosso estreante Guilherme, que se comportou à altura, né? Deu conta do recado com absoluta naturalidade. Bruno, obrigado, querido. Obrigado, Jorge. O Bruno tem razão, ele realmente é uma pessoa generosa, né? Mais do que a medida. Agradecer aos nossos telespectadores pela paciência costumeira. Dizer que semana que vem nós retornamos com um novo programa. Está sendo amplamente debatida na sociedade hoje. Mas não com a dimensão que foi tão... Estava falando de descriminalização ou legalização? Metade da população de Santa Maria não completou 8 anos de escola. Onde está incluído educação, segurança. É esse gancho que eu quero pegar. Por favor, professor. Fiz estar. Muito obrigado. A gente combinou antes.